Boa noite, hoje é 30 de setembro de 2025, às 10h40. E eu acabei de ver uma notícia muito interessante, então resolvi gravar agora, né? E vou começar o vídeo com uma pergunta muito importante que a gente deve fazer. Será que o universo é uma simulação, né? Que quem tem 30, 40 anos provavelmente assistiu o filme Matrix, de 1999, né? Porque quem é mais novo, nasceu em 2000, 2005, talvez não conheça o filme. E no filme Matrix, né? Eu ouvi dizer, meu irmão mais novo tinha contado pra mim que originalmente a ideia é que as pessoas elas não fossem usadas como baterias, mas elas fossem usadas como um cérebro para fazer a computação, a própria simulação da Matrix, né? Mas no filme, para quem viu, as pessoas estão presas, os seres humanos são escravizados e eles são usados para alimentar a energia das máquinas, né? Que para os padrões de hoje, todo mundo fala, nossa, que ideia idiota, né? Se a máquina é tão inteligente, capaz de se reproduzir, por que ela precisa do ser humano produzir energia, não faz energia nuclear, geotermal? Mas na época do filme era isso, né? Então, provavelmente muitas pessoas já conhecem essa cena aqui, né? Onde o Neo, ele para as balas aqui, Matrix, né? E tem aquela famosa frase, a colher não existe, né? Então, eu lembro que naquela época tinha aquela revista super interessante, até tinha saído uma notícia assim, tem alguns cientistas que acreditam que há 25% de chance da gente viver numa simulação. E isso é um assunto que ganha corpo novamente agora com a inteligência artificial, né? Porque se a gente conseguir desenvolver sistemas de inteligência artificial, então você veja aqui, um programa de computador, né? Ele está olhando e vendo o código-fonte. Se a gente conseguir desenvolver uma inteligência artificial que ela é capaz de simular um mundo, né, a gente vai se questionar, será que nós também não somos uma espécie de inteligência artificial? Estamos vivendo num mundo simulado como fosse o mundo da caverna de Platão, né? E isso é um tema bem interessante, porque muita gente acredita, né? Isso daqui não tem a ver com a matemática em si, né? Que eu trouxe o conceito da matemática, de fractal, mas muita gente mística, filosoficamente, assim, acredita que o universo seja um fractal. Porque se você pensar no modelo atômico, você olha um átomo, ele tem um núcleo, ele tem os elétrons que orbitam, né? E aí você olha para o sistema solar, tem o Sol e os planetas que orbitam. Então você vê muitos padrões de similaridade, assim, né? Porque o fractal é uma estrutura autossimilar, né? E aí tem vários tipos, né? Que nem eu falei assim, a gente não está interessado tanto no conceito matemático, mas mais no conceito filosófico. Mas esse autossimilar seria o seguinte, porque também existe a teoria que fala do universo holográfico, porque um holograma, cada parte contém informação sobre o todo. Então seria o seguinte princípio, assim, que o todo está em cada parte. Isso daqui é bem místico e filosófico, e dizendo assim que como se Deus criou o universo, então, ou demiurgo, né, se for para gnose, tudo que tem nesse universo material tem a assinatura divina, né? E aí se pergunta se esse é o universo real, porque pode ser que exista um universo real que seja superior, e esse universo que a gente está vivendo seja uma espécie de simulação. Aqui eu vou mostrar um vídeo bem rápido de um conjunto de Mandelbrot, então vocês vão entender o que é uma estrutura autossimilar. Porque você vê que existe uma fórmula matemática, eu não sei se vai estar aqui na Wikipedia, que mostra como que você cria esse conjunto de Mandelbrot. Então não é uma fórmula tão difícil. Não sei se é exatamente essa, porque tem vários. Aí eles fazendo uma simulação em computador aqui, está dando zoom. Então você nota que ele vai dar um zoom, ele vai chegar no momento que vai produzir a mesma estrutura. Aqui, né? Então você vê que ela é bem interessante, assim. É igual tem naquele filme dos Homens de Preto, né? Que no finalzinho termina o filme e tem uma bolinha ali que tem uma galáxia dentro. Mas não é exatamente isso que eles querem dizer, mas no sentido de informação. Não estou querendo dizer que dentro de um átomo tem um outro universo. Mas que seria como se fosse uma simulação, igual você está jogando num jogo. Você vai andando, vai renderizando o mundo, né?
muitas pessoas se perguntam se o universo seria renderizável. Então eles até dizem assim, puxa, às vezes o universo é infinito, porque ele, como se ele fosse um programa de computador, ele não tem começo nem fim, você vai andando e ele vai se reproduzindo os mesmos padrões. Isso é uma questão muito interessante. Aí, essa questão da IA criar simulações de mundos, ela ficou bem patente o ano passado. Esse vídeo aqui é de fevereiro, quando saiu a versão 1 do Sora. Aí tinha esse vídeo aqui, são os navios piratas, e ele está dentro de uma xícara de café. Não sei se ele vai dar zoom out, vai dar para ver aqui, exatamente nesse vídeo. Mas ele tá nadando no café, né? Aí o pessoal dizia o seguinte, para uma IA ser capaz de fazer isso, ela precisa simular um mundo, porque ela tem que entender a viscosidade do café, ela tem que entender que ele faz espuma, as cores, a luz, e aí eles falavam muito assim, então essas IAs, elas aprendem a simular um mundo sendo treinadas só pelos pixels das imagens, né? E ficou-se essa questão no ar, né? O pessoal dizendo, puxa, então será que a gente vive num universo simulado? Porque nós estamos conseguindo criar IAs que simulam mundos, né? E muita gente estava interessada nessa questão. Aí eu estava vendo hoje que saiu o Sora 2 da OpenAI, que é a versão é tipo o Veo 3 do Google, mas é a versão da OpenAI de gerar vídeo. Então aqui, por exemplo, eles têm uma orquestra de bonequinho de massinha. Só que, tá vendo? Isso daqui não é o som Altman de verdade, isso daqui é o som Altman gerado por IA, tá? Tudo que tá aparecendo nesse vídeo aqui, daí não foi feito por humanos. Então a gente, quando era criança, via, para você fazer um vídeo desse em stop motion de argila, de clay, demorava 1 ano. E olha, isso daqui tá sendo feito por IA. Essa corrida aqui de patos, tudo que você vai ver aqui, nada é real, tá? Só eu ali no cantinho sou real. Então você vê que isso daí não é o som Altman, é um clone digital dele. Essa corrida na piscina aí também, todas as pessoas, tudo gerado por IA. E você vê que tem muita coisa acontecendo aqui, ó. As gotas de água, as ondinhas da água, as pessoas comemorando. Se bobear, tem até a respiração das pessoas aqui, né? Quando vai falando, vai respirando, ó, tá mexendo o cabelo. Então tudo está sendo simulado. E às vezes para você gerar uma imagem dessa, sei lá, 15 segundos de vídeo, às vezes não vai em 1 minuto. Mostrar um pouco mais, então, enquanto vai rodando o vídeo eu vou falando. Então, assim, o que é essa questão, né? Eu trouxe para vocês esse questionamento filosófico, mas o que é mais importante que a gente pode ver hoje em dia é que é o seguinte, agora nós estamos num ponto que você não pode acreditar em mais nada do que você vê. Qualquer coisa que você vê pode ser falso. Então pode acontecer um vídeo de, sei lá, um político recebendo uma mala de dinheiro. Ele fala, não, foi gerado por IA. De uma pessoa tendo um relacionamento extraconjugal. Alguém manda uma foto do namorado de alguém no shopping com outra pessoa. Pode ser IA. Como que você vai saber o que é real? Porque, olha, cada detalhe, ó, luz, físicas, partículas. Então, relembrando vocês, tudo que está aparecendo na tela de vocês é falso, é gerado por IA. Mas se você não contar para alguém e você mandar um vídeo desse, a pessoa acredita. Então veja a mulher patinando no gelo, então tem toda essa questão dos detalhes. Vai ser cada vez mais difícil você detectar que é IA. Um dragão, você gastaria milhares, milhões de dólares para você pagar os efeitos especiais para você fazer um vídeo desse, né? Hoje talvez seja mais barato, né? Então pense no impacto que isso vai causar na indústria cinematográfica. As pessoas não vão mais ter que gastar milhões para fazer um filme. Qualquer um vai fazer um trabalho de escola, um filme com um prompt. E isso ficou muito mais barato. Você não vai precisar nem trocar de roupa. Você põe lá no prompt que veste uma roupa, faz um ensaio fotográfico. São possibilidades ilimitadas. E isso pode prejudicar muito os artistas, mas vai surgir uma nova classe de artistas que são fazedores de prompt, né? E como nós vamos ser expostos a cada vez mais conteúdo. Então pense, antes você assistia 1, 2 minutos de vídeo por IA. Vai chegar num ponto que cada dia você vai estar assistindo 1, 2 horas de vídeo feito por IA. Seu cérebro vai se acostumar. Tem a suspensão de julgamento, né? Que é muito comum ocorrer. Que nem é como quando você assiste um filme, um desenho, e aí você não vai nem mais saber o que é real e o que não é real. E é por isso que é importante essa questão filosófica do se o universo é uma simulação.
Porque se você está vivendo aqui é o canal do Wes Hoff, tá? Saiu 2 horas o vídeo. Se você está vivendo, isso aqui também é tudo gerado por IA, não são áudio no real. Se você está vivendo num mundo que você está vendo coisas que elas parecem reais para você, só que elas não são. Aí você começa a perguntar o que é real, né? Então, muitas pessoas podem acabar ficando loucas, se questionando, será que essa vida que eu estou vivendo é real? Acho que o caminho certo é você tratar que sim, essa vida é real, você tem que tratar com responsabilidade, né? Mesmo que seja uma simulação. Mas a sensação vai ser essa, né? Isso daqui vai gerar sentimento nas pessoas. As pessoas vão sentir muita raiva, muita tristeza, até mesmo muita alegria, né? Às vezes o cara pode ter uma vida horrível, ele manda a IA gerar um vídeo ali que ele tá comendo num restaurante de luxo e pode ser que ele se sinta satisfeito, né? Então vai chegar num ponto que nem eu falei, como você vai confiar nas suas emoções, no que é real, no que não é, se alguém está cometendo um crime. Veja que tudo, as roupas, a câmera, tudo isso, nada é real, tá? Tudo isso é gerado por IA. E que a gente falei, é legal para entreter, para uma criança, né? Mas vai ter o efeito colateral de você não saber mais a diferença. E como eu falei assim, para quem está na parte filosófica, metafísica, a gente se questiona, o que é esse universo então? Se a gente está conseguindo ter poder computacional para simular a realidade, porque talvez não esteja longe o dia em que a gente consiga simular cheiros, né? Cheiros e sensações táteis. É só você ter uma interface neural, né? E então a gente se questiona cada vez mais o que é o universo, o que é a vida, o que é real, qual que é o objetivo de tudo isso, né? E como eu falei assim, tudo isso aqui é simulado. Dizem que esse aplicativo ainda tá. Você precisa de ter um convite para essa versão nova, só para você fazer o seu avatar só se você tiver o aplicativo do iOS, né? Parece que tá de graça, porque tá uma corrida, é como se fosse uma corrida armamentista. Ontem ou anteontem saiu o Cloud Sonnet 4.5, que ele está conseguindo agir 30 horas autônomos, né? Então não para de lançar ferramentas, é que nem eu costumo dizer para todo mundo, assim, eles têm carta na manga, eles estão guardando, o que a gente tem acesso, às vezes o que eles têm disponível é 5, 10 vezes melhor, e aí cada semana eles vão lançando uma ferramenta, podem ver que até a Llama ficou quietinho, eles lançaram o Llama 4, a Meta ficou quietinha, lançaram o Llama 4 Maverick no começo do ano, aí viu que não era tão bom, nem lançaram a versão Behemoth, a maior, né? Não houve ninguém comentando sobre isso. Se lançaram, lançou quieto. Porque essas empresas, eles fazem assim. Tipo, que nem assim, a Anthropic lançou o Cloud novo, aí a OpenAI fala, então eu vou lançar aqui mais um produto para competir. E fica uma guerra pelas assinaturas, pelas pessoas. E a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então, que nem, veja, eles jogando, deixa eu mostrar aqui, eles jogando sinuca, ó. Então todos os dedos, as sombras, aqui talvez esteja faltando algumas sombras. Mas que a gente falei, se você está no calor do momento, você não nota esses detalhes, né? Enfim, é isso, né? Já fica o aviso para vocês assim, que tomem muito cuidado com o que vocês virem, porque você não, faz desenho, anime, né? Você não sabe o que é real, pode te levar uma pessoa a cometer um ato criminoso, um ato de violência, se ela for levada a extrema emoção, dependendo do vídeo que ela for exposta, né? Isso pode ser usado para bullying também, né? O cara pega a imagem de uma pessoa, coloca numa situação constrangedora, todo tipo de bullying, calúnia, porque esses vídeos, geralmente eles têm uma assinatura digital, mas se você gravar o vídeo, essa assinatura pode sumir, ou você simplesmente passa um filtro, né? Então veja que diversos tipos de cenários, né? Ela consegue gerar bem, aqui a sombra do bichinho vai acompanhando, sombras, texturas. Então é como se fosse um simulador de mundo, né? E aqui eu tirei o áudio para eu poder falar, mas tem áudio junto, tá? Antigamente eles geravam só o vídeo, mas agora estão gerando áudio. E aqui ele está mostrando o exemplo do Game Boy, e isso é uma coisa interessante, porque uma das maiores barreiras para IA é a parte de copyright, né? Então se não tivesse questão de direitos autorais, estaria mais complicado ainda o tipo de coisa que as pessoas geram, né? Que nem aqui eles estão gerando a foto do Pikachu.
Daqui a pouco a Nintendo tá reclamando com eles, né? Então é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo. E que a gente falou, se quiserem se aprofundar, estudem sobre fractais, que é a autossimilaridade. Pode também estudar sobre o mito da caverna de Platão, ou até mesmo sobre a gnose, né, que eles vão falar que esse universo não é real, que tem uma criatura chamada Demiurgo, que é ele que criou o universo, mas que na verdade Deus é uma coisa maior e não está envolvido nisso, né? São temas bem interessantes que já são discutidos há milênios, né? E é isso aí, então, uma boa noite a todos e muito obrigado.